Agora para falar sobre educação para o trânsito, com o João Thomas, que está aqui com a gente, ele que é educador para o trânsito. Obrigado, João, pela participação, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Itaberá, muito grato aí pelo convite, pela participação. Vamos falar de trânsito. Vamos lá, vamos começar com algumas dúvidas que eu tenho, né? Em pistas duplas, quem trafega pela pista da esquerda, né, que a gente sempre imagina que é a de mais velocidade, eu não sei nem se isso está na regra do trânsito. Existe uma pista mais lenta, uma mais rápida. Mas a gente tem com a gente isso, acho que a maioria tem, de que a pista da esquerda sempre é para quem tem pressa. E da direita já pode andar mais devagar. Né? Eu não sei se existe na legislação ou não. Mas quando vem os que têm mais pressa ainda, mesmo que eu estou no limite, vamos botar aqui 101. Na 101 o limite é 100 por hora. Eu esteja em 100 por hora e eu olho alguém com a pressa danada. Não, eu estou no limite, daqui eu não saio, se vira. Eu estou cometendo alguma infração? Então, Jorge, está cometendo uma infração. Por quê? Essa questão de que a faixa da esquerda é para quem tem mais pressa e a faixa da direita para quem não está com tanta pressa, procede, mas de uma certa forma. Você tem que estar dentro da velocidade máxima permitida da via. Então, a faixa da direita, normalmente para quem não está chegando até o limite da velocidade permitida. Vamos considerar 100 km por hora. Mas a pessoa quer conduzir o seu veículo a 90, 80, então ela pode ir por ali, porque a faixa da direita, então, vai para o fluxo que segue mais rápido, porém dentro da velocidade permitida. Os apressadinhos aí, não, é porque eu quero passar, porque eu estou com pressa, porque isso, enfim, tem diversas justificativas, né? Mas não justifica exceder a velocidade. Então, por exemplo, se você está na faixa da esquerda e vem um veículo que você percebe que está numa velocidade mais alta e você já está no limite da velocidade permitida e você assume essa postura, não vou sair daqui porque eu já estou no limite, ele que Vamos aguente, ser teimoso, ele que espere. né? Isso, sabe? Fica toda essa questão aí da falta de cordialidade, de gentileza, de entender o outro. Se o outro está com pressa, ele tem algum motivo, tem alguma justificativa, que não, ainda assim, não justifica ele estar excedendo a velocidade. Mas ele tem algum motivo para fazer isso. Você não tem nenhum motivo para ficar segurando essa pessoa. Seja gentil, sinaliza para a direita, vá para a faixa da direita e deixe o veículo passar. Mas ele está passando numa velocidade muito mais alta, ele está cometendo uma infração. Sim, ele está cometendo uma infração. Você não. Agora, se você ficar ali segurando, interrompendo o fluxo, pode até resultar num sinistro de trânsito. Porque, como já conversamos em outros momentos, as emoções nos dominam em tantas vezes que às vezes a pessoa pode acabar se irritando, acelerando. Um motociclista, às vezes, né, pode querer passar e acaba arranhando o seu carro, acaba, né, de alguma forma prejudicando você, danificando seu patrimônio. Então, não vale a pena. Então, você deve sim ir para a faixa da direita e deixar o veículo passar. Eu sei que muitos condutores ficam num sentimento de corrida, que a via pública é uma corrida. Eu digo ainda que é uma corrida maluca, né? Você lembra daquele desenho lá da corrida maluca? Sim. Então, tem vários dick vigaristas, vários querendo fazer coisas equivocadas, né? Para satisfazer a sua vontade e às vezes para querer corrigir o outro. Mas não é o momento, não é o local. A via pública é para você trafegar com segurança. Então, se alguém não está querendo seguir isso, não se envolva. Deixa a pessoa passar, ela deve ter algum motivo, alguma urgência. Se ela cometeu uma infração, ela vai responder por isso depois. Não abrir passagem é uma infração de trânsito? Nesse caso, de pista dupla? Sim, porque você está interrompendo o fluxo. Né? Independe da velocidade de quem está atrás. Está infringindo velocidade ou não. Mas você, pelo código de trânsito, tem que abrir passagem. Sim, se o veículo, principalmente se for um veículo de salvamento, de emergência, né? De emergência, então nem se fala, né? Como infelizmente já vimos até aqui em Blumenau, né, Jorge?
ambulância precisando passar, E o pessoal segurando, né? um ciclista segurando no meio da faixa destinada justamente aos ônibus, onde a ambulância tem permissão para estar passando, principalmente no serviço de emergência, e um ciclista, infelizmente, não entendeu a gravidade da situação e ficou ali interrompendo. Vale lembrar que aí cabe uma reflexão. E se fosse alguém que esse ciclista amasse, que estivesse lá dentro, como paciente, como vítima, precisando de um atendimento médico? João, só para a gente esclarecer então. Gente, abre passagem. Tem que abrir, é infração de trânsito. Isso, Beleza. abre passagem. Agora eu quero aproveitar essa do ciclista para falar. Ciclista pode andar em corredor de ônibus? O ciclista pode andar, mas no bordo da pista. Mas não tem nem espaço para o ônibus. Vai ter o risco de um acidente é muito grande, sim, né? É muito arriscado. Nesses casos, sempre o ciclista deve andar numa ciclofaixa, numa ciclovia. Se houver uma ciclofaixa destinada a ele, sempre ali. Se não houver, pode utilizar o bordo da pista, né, mais próximo da calçada. Aí, com isso, os veículos automotores precisam entender e respeitar os ciclistas. Se não tem espaço para eu, que estou no meu veículo, passar ao lado do ciclista com uma distância de 1,5 metro, mas não qual devo é a passar. rua que tem isso? Pois é. Aí, nestes casos, o ciclista deve, então, tomar cuidado e andar até mesmo na calçada. Mas, né? para isso, se ela for compartilhada, compartilhada entre pedestres e ciclistas. Porque, Olha, às vezes, também eu já vi aqui na frente, aqui na 7 de setembro, já vi tem um espaço bom na calçada e, ainda assim, ciclistas e pedestres se desentendendo com o espaço, né? E ali é compartilhado. Aqui na 15 nem se fala. Olha, é tudo tão confuso, né? Tão confuso no trânsito, falta muita coisa, né? E skate, hein? Porque aqui na rua 7 tem muita gente dando skate no corredor de ônibus, cara. Estão se colocando em grave risco, porque se numa bicicleta já é muito difícil você, às vezes, até conseguir se salvar de uma situação de risco, imagina no skate, onde você precisa de um impulso muito maior, né, para poder se locomover ali. Então, não é recomendado de forma alguma, não deve, tá? Atenção, ciclistas que estão nos ouvindo, por favor, ouçam o nosso apelo. Não andem na faixa de rolamento. Onde passam os carros, não andem. Vocês, infelizmente, estão se colocando em risco. Inclusive corredor de ônibus, né? Porque Sim. Naquele momento aí pode parecer que é tranquilo, né? Daqui a pouco vem ônibus, vem um carro saindo de uma rua no corredor e não vai olhar. Que às vezes é passagem, né? O veículo está saindo de uma via e precisa passar pela faixa de ônibus. E, né, tudo muito rápido pode acabar dando em alguma tragédia, infelizmente, resultando nisso. João, vamos voltar aqui a abrir passagem. A gente já falou aqui que em pistas duplas, rodovia principalmente, né, você que está na pista da esquerda tem a obrigação pelo Código de Trânsito de abrir passagem para quem vem atrás, independe se ele está ou não acima da velocidade permitida na via. O que não acontece com pista simples, né? Ninguém precisa pegar acostamento ou parar para alguém passar, a não ser pela boa vontade mesmo, né? Não, tem um cara aqui maluco enchendo, deixa ele passar e vai embora. E moto, hein, João? Sempre quis te perguntar isso, né? Nós temos a obrigação de ir mais pro cantinho, espremer ainda mais, né? O pouco da rua que já se tem hoje para se andar, para deixar um corredor para a moto passar? O pouco da rua, né, Jorge? E muitas vezes, infelizmente a gente tem que falar que é muitas vezes, ainda a rua tem seus danos, né? Sim. Buracos, alguns rasgos no asfalto, enfim. Tudo né? Isso, né, que a gente tem que Então, você contar. vai acabar colocando o seu veículo, em vez de desviar de um buraco, você vai jogar o seu veículo num buraco. Você deve pensar nisso. Não só pelo dano do patrimônio, mas até pelo risco que você está correndo. Pode perder o controle do veículo, certo? Então, não é obrigatório, certo? Você se deslocar mais para o limite da faixa para que o motociclista passe. Criar um corredor para moto. Não, né? o motociclista, ele precisa, se ele deseja ultrapassar, ele deve fazer a ultrapassagem como é definida pelo código. Ele vai ter que avançar
na faixa contrária, ultrapassar o carro que estava à sua frente e voltar para a faixa de origem, que era onde ele estava, né? Ele tem que fazer a ultrapassagem correta. Quando que é permitido, que é aceito fazer este corredor que falamos? Quando não há fluxo, ou seja, quando todos os carros estão parados, é permitido que haja esse corredor, que, ou seja, é entre a linha de divisão de fluxo e ali o seu carro, por exemplo, né? Fazer esse corredor é permitido. Mas, infelizmente, por falta de informação, as pessoas acabam confundindo as questões, né? Acabam confundindo e dizem, porque eu sou motociclista, eu tenho direito de passar. Não, não tem. Isso está lá na resolução de 2022, abril de 2022, foi falado, inclusive, sobre isso, sobre os corredores para motocicletas, desculpa, que é permitido somente nestes casos, quando os veículos estão parados. Um semáforo ou por algum engarrafamento, os veículos pararam, então eles podem. Agora, todos os veículos em movimento, o motociclista ficar ao lado do veículo, isso é infração, não pode. Em Florianópolis eles chegam a chutar o retrovisor do carro, cara. Chegam. Aí você ainda tem que tomar cuidado com isso também. Então, é aquele momento, né? Você, condutor, tem que estar atento a tudo. Espelhos retrovisores, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo, inclusive numa situação dessa. Agora sim, podemos lembrar da gentileza. A via está em perfeito estado. Eu não corro risco de deslocar o meu veículo um pouco mais para a direita e abrir essa passagem. Eu posso fazer essa gentileza. Não tem problema, mas não é uma obrigação. Não podem querer entrar nessa discussão, querer brigar, inclusive dizer que é uma obrigação, você deveria ter deixado eu passar. Não, não é. Esse é o esclarecimento necessário, né? Não é obrigado, mas o que custa, né? Não, a moto tem mais condições da de mesma forma, velocidade. isso, da mesma forma que o motociclista tem que entender que o veículo não pode se jogar sempre que ele deseja passar, justamente por isso, por algum dano na via. Talvez um condutor que não seja tão experiente, então não tem tanta destreza em já estar fazendo esse deslocamento e voltar, fica com um certo medo. Isso acontece, são diversos casos, diversas situações. Então, os dois lados precisam entender. A gentileza não pode ser só de um lado, ser cobrada só do lado do condutor do veículo, mas o condutor, o piloto da moto também precisa entender e praticar. Nós temos algumas vias aqui que podem trazer perigo numa situação como dessa, né? Vamos lá, Rua Bahia, que são duas pistas que vão, duas que voltam, com umas curvas maravilhosas para a gente se perder, né? E aí passando um motociclista, por exemplo, do lado do seu carro, por um acaso você não percebe ou coisa assim, pode jogar ele para outra pista. Sim. E correr acidentes graves, né? E até tragédias. Outra questão é a General Osório, com aquela faixa reversível ali. Já dá, eu sempre falo, né? As ruas aqui em Blumenau mal passa um carro, né, cara? Aí vem o motociclista querendo te passar. Tem as tartarugas ali que podem gerar um desequilíbrio. Tem o trânsito, pode vir ao contrário ali, encostadinho contigo. Então, sim, toda atenção redobrada, né? Nesse sentido. Nisso. Pensando na segurança, né, João? Sim, sempre. Pensa em tudo isso que você falou e soma um dia de chuva. Tem isso, neblina, como a gente está amanhecendo hoje com muito nevoeiro, né? Sim, ontem eu fiz uma viagem essa madrugada, né? Cheguei em Blumenau nesta madrugada e peguei muita neblina, então precisei parar o veículo. Quando resolvi continuar, precisei na velocidade mais reduzida do que o limite que eu estava. Quando entrei na 470, muito mais reduzido, por quê? Cuidado sempre. E eu percebi nessa questão, bom até a gente ter tocado nisso da neblina, o quanto as pessoas ficam utilizando o farol alto. Então, é outra questão, né? Quais são os mecanismos que os veículos nos dão adequados para essas situações adversas? Numa situação dessa de neblina, você vai utilizar o farol baixo do carro, né? O farol normal que você utiliza. Se o seu veículo tiver instalado os faróis de neblina, é claro que você deve utilizar. Mas jamais acionar a luz alta, porque a luz alta ela forma uma espécie de paredão. Então ela dificulta mais ainda a sua visão. Ontem eu fiquei observando muito isso. Como na 470
iluminação praticamente zero, né? Então deu para observar muito essa questão da luz alta. Eu ficava vendo alguns veículos que passavam por mim com a luz alta. Será que a pessoa não se deu conta? Sabe quando bate até uma dúvida em você? Aí eu acionei a luz alta do meu carro. Realmente, aquele paredão, sabe? Porque intensifica ainda mais. Então, é manter o farol baixo. Se tem o farol de neblina, né, o farol de milha ali, utilizar também, que ajuda a iluminar. Essas são as dicas nessa questão de neblina. E se ela se intensificar muito, ficar muito forte, a recomendação é que você realmente pare o veículo, né, no local seguro. É claro, não vá para a faixa de forma alguma, de preferência que não fique até no acostamento. Realmente saia, vá para um local seguro, porque a neblina ela ainda proporciona que o asfalto fique também úmido, certo? E aí, se a pessoa está em alta velocidade, infelizmente, pode acabar até acontecendo uma derrapagem. No momento de uma frenagem mais brusca e necessária, uma curva que não conseguiu ver antecipadamente justamente por conta da neblina, precisa frear mais bruscamente, pode acontecer isso. Exatamente, né? Então todas essas recomendações são importantes. Os veículos, né, conforme vão saindo modelos novos, né, eles acabam vindo sempre com mais opções, né, no sentido da segurança nesses casos, né? Sim, as fábricas já pensando nessa questão, né, em todas essas condições adversas que influenciam, impactam na forma como nós conduzimos, então já desenvolvem outros mecanismos para ajudar, justamente para que a gente não fique, né, correndo risco numa situação dessa, por exemplo. Sabe, esses dias aconteceu uma coisa que me chamou a atenção. Eu digo, será que ninguém fala disso? Roupa escura à noite. Por exemplo, ciclista, pedestre, né? E de repente você tá uma rua mal iluminada, por exemplo, né? Uma via mal iluminada e um ciclista sem o equipamento adequado, que seria aquela luz piscando para se entender, e ainda com uma roupa escura. Pô, isso dificulta muito a visibilidade. Vamos lá, tem gente que enxerga muito bem, tem gente que não enxerga tão bem assim. Aí imagina atravessar uma via dessa, né? Um pedestre também, né? Camisa preta à noite. Isso se discute quando se forma condutores, por exemplo? Sim. Isso não deveria ser discutido na sala de aula também? Pô, sai à noite, se tu vai a pé, a rua não é muito bem iluminada, não usa roupa escura. A ideia é que seja visto. Então isso é falado muito na matéria de direção defensiva, que os condutores de motocicletas, os condutores até os ciclistas, né, utilizar a roupa clara. Isso está lá no CONTRAN, lá na resolução do CONTRAN. Que cores que são as recomendadas? A branca, laranja e a amarela. São as cores mais utilizadas, que deveriam ser utilizadas. Então essas roupas de proteção que nós vemos muitos motociclistas utilizarem... Quase todas são escuras, né? Preta. Assim, ó, raras foram as vezes que eu vi alguém com uma outra cor, mas geralmente é preta. E aí não tem os dispositivos retrorefletivos, né? As faixinhas que poderiam utilizar na moto, no baú, no capacete, então dificulta ainda mais a visão, certo? Os ciclistas também, apesar de que nós vemos que algumas roupas de ciclista já são mais coloridas, justamente para até chamar com faixa atenção. Refletiva tem. Isso, porque a ideia é essa, Jorge, é ser visto. Então a recomendação é essa, mas o pessoal vai pelo preto, talvez porque está mais acostumado ou porque não quer chamar atenção, só que está equivocado nesse pensamento. Tem que chamar atenção, porque tem que ser visto, né? À noite, como você falou, à noite, a pessoa está com uma roupa toda preta, não tem nenhum outro dispositivo para mostrar que ela está ali, alguém pode não ver, né? Tem gente que enxerga muito bem, você falou, mas tem gente que não enxerga tão bem assim. Você já passou naquela ponte de Gaspar que liga com a BR-470? Ali em Gaspar, né? A ponte que dá acesso ao município de Gaspar ou vice-versa, né? Ali, aquela ponte nova ali. Eu não sei se você já passou a noite ali, mas você não enxerga um palmo
à sua frente, uma né? Como é que se excelente. faz uma ponte e aí tem toda uma estrutura de uma rótula, acessos, tal, com umas curvas fechadíssimas e tudo muito escuro. Alguém ali, olha, para se perder ali é muito fácil. Não há uma legislação que diga que em trevos, em pontes, tem de haver iluminação? É obrigatório o uso da a iluminação pública, as vias, está lá no Código de Trânsito. É obrigatório que as vias estejam iluminadas, sinalizadas. O que acontece é que não cumprem a legislação. Exato, é um perigo lá. É um Exatamente. perigo. O dia que você passar lá à noite, Vou tomar cuidado. não, além de tomar cuidado, né? Porque aquele trevo é meio esquisito. Mas vê assim que, pô, falta uma iluminação pública aí. Falta. Como é um acesso para a rodovia, eu não sei se a responsabilidade é do município ou do DENIT. Imagino que seja do município. Dependendo da via, ali naquele caso, seria do município. Para fazer essa iluminação e melhorar ali, porque se passar alguém a pé ou de bicicleta, vai ser muito Está difícil. correndo risco. Não vai ser visto. João, obrigado pela participação, né? E ótima semana para você. Sempre é bom a gente estar aqui educando para o trânsito. Sim, Jorge, muito obrigado. Agradeço muito. Agradeço aos nossos ouvintes da Itaberá. Desejo também uma ótima semana para vocês. E até a próxima. Vamos continuar falando muito de trânsito. João Thomas, educador de trânsito, com a gente no quadro Educação para o Trânsito.